Sejam bem-vindos a mais um Cyber Talks. Estou aqui hoje com o Thiago Cunha. A gente vai falar sobre SOC. Aliás, o SOC como um modelo agregado para o negócio. Thiago, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite aí. Prazer estar com vocês aqui. Bom, acho que na nossa discussão de hoje a gente teve um tópico bem aquecido sobre... Muito se fala da sigla SOC, né? Muito se traz certos benefícios, porém tem uma grande questão talvez do negócio, né, sobre o SOC. Qual o valor que tem que trazer e como que a gente mostra esse valor agregado para o negócio? Ou seja, será, como acho que eu gostei da sua frase, o SOC tem o valor que deveria ter para o negócio? É um ponto bem importante, né, as discussões que a gente teve, né. Ao longo da minha carreira, mais de 20 anos em segurança, eu tive a oportunidade de construir alguns SOCs. Ou SOC para consumo próprio da empresa, ou SOCs para terceirizar, para vendas de serviços para clientes, né. E eu acompanhei muito a evolução do SOC ao longo dos anos. E uma das coisas que eu sempre senti e sinto é que o SOC ele nunca se adaptou muito à modernidade de entender o que o negócio precisa. Sempre muito preocupado com a infraestrutura, com a tecnologia, com os ativos e tudo mais, e não preocupado em entender de fato qual que é o problema do negócio e aonde eu consigo extrair efetivamente aquela informação, né? E aí ao longo do tempo eu fui avaliando muito, fui entendendo o que a gente estava fazendo, ou para SOCs externos, ou deixando o mercado começou a não internalizar mais essas ferramentas, né, esses processos, porque é custoso manter pessoas, tecnologia e tudo mais, e começou a terceirizar. E aí o grande desafio que eu vi ao longo do tempo é, cara, eu não preciso só de um SOC para olhar os meus ativos e ficar gerando alerta, ficar gerando um incidente aleatório. Porque, por exemplo, se eu estou numa instituição financeira, o meu impacto é uma fraude. Como é que eu conecto o SOC com os temas de fraude, por exemplo, né? E esse é um movimento que a gente vem construindo e vem fazendo hoje na empresa. Então eu não tenho mais um SOC puro. Claro que o SOC eu preciso, porque ele é uma ferramenta importante de detecção, tratamento, resposta ao incidente. Mas o que me dói são fraudes, são problemas financeiros. Como é que eu conecto ao meu negócio? Eu começo a olhar transações, comportamentos do meu cliente, indicadores que podem me falar assim, poxa, teve aqui um volume financeiro indevido a partir de um ativo tal que teve uma vulnerabilidade ou uma exploração. Então eu começo a conectar isso ao meu negócio e de fato trazer resultado para dentro do ambiente, né? Porque senão vira aquela sigla que todo mundo conhece, que todo mundo faz há décadas, do mesmo jeito e não traz a visão que eu preciso e o retorno que eu preciso. Então acho que hoje conectar para dentro da necessidade de cada negócio, eu estou trazendo aqui o exemplo financeiro, que a minha realidade foi justamente plugar as áreas de fraude e as áreas de segurança no mesmo ambiente. Então a gente chama muito de Cyber and Fraud Detection Center, né? Toda a parte de detecção, Cyber and Fraud Detection Center, que é olhar para o meu ambiente cibernético, mas também olhar para o meu ambiente transacional financeiro. E dali sim eu começo a criar incidentes, indicadores que vão no final do dia reduzir os meus incidentes e, claro, a minha exposição a perdas por fraudes. Então esse é o que a gente vem acompanhando e vem fazendo muito. E como foi juntar esses dois lados, né, tanto da cyber quanto do compliance, de fraude, desculpa, junto, para que você trouxesse o benefício que você também citou do centro que você criou? Foi difícil? Foi um desafio? É desafiador, né? Porque tem uma quebra de paradigma, porque normalmente são áreas independentes, e aí a gente sempre percebeu ao longo dos anos também que um sempre empurrando para o outro. Então, o time de cyber fala que é um problema de uma regra transacional, o time transacional de fraude fala que é o time de segurança, e aí a melhor forma que eu vejo não dá para ficar brigando separado, então vamos brigar junto, unifica. A mesma estrutura, no final do dia é um time só. Então a gente fez essa sinergia de unificação dessas estruturas. Porque o time de cyber ele é um time mais técnico, ele já sabe o processo de detecção, de tratamento, de recuperação, de comunicação, ele já tem isso no DNA. O time de fraude ele não é um time nativamente tão técnico, mas ele é um time que entende de modelagem de ameaça, ele sabe como é que o fraudador vai pensar e tudo mais. Então conectar não foi desafiador no ponto de vista de estrutura, porque no final do dia eu estou mostrando para a empresa que a sinergia dessas duas estruturas vai trazer mais agilidade, mais rapidez na resposta,
menos perda operacional, que é o que a gente está preocupado, uma fraude ela gera uma perda operacional, e você começa a trazer sinergia e resposta mais rápida. E outra coisa, troca entre o time. E não tem mais aquela história de culpa de um, culpa de outro. Aqui não tem culpado. É o mesmo time, a mesma estrutura para o bem final, que é a empresa, a instituição, garantindo aí a integridade do ambiente. E isso também transborda numa maneira de você traduzir isso para um board, para um diretor, o que você, né, como era o modelo antes, né, e o agora. Exatamente, você consegue hoje ter mecanismo de tratamento numa visão única, com indicadores únicos de tempo de detecção, tempo de remediação do ambiente. Não importa se é cibernético ou se é um gerador de uma fraude, você coloca tudo numa visão única e de integração. E no final do dia, o que o board precisa, o conselho precisa, o C-Level precisa é que resolva um problema. É o que eu sempre falo. Ele não quer saber quem é o culpado ou quem é o responsável por aquilo. No final do dia, o C-Level, o board, o conselho de administração, ele quer as áreas que resolvam. Então, quer dormir tranquilo. Quer dormir tranquilo. Como eu também quero dormir tranquilo toda noite, tendo um SOC que realmente vai detectar, que vai tratar, vai responder, vai ter os seus casos de uso. No final do dia eu quero isso, porque o SOC é uma área 24/7. Faça sol, faça chuva, Natal, Ano Novo, com a família, vai estar ali trabalhando, vai estar ali fazendo. E olhando para esse ambiente corporativo, então assim, todo mundo dorme tranquilo, todo mundo fica mais conectado, né, essas integrações, e eu consigo dar uma clareza no final do dia, porque assim, cara, é só uma estrutura, tá todo mundo em sinergia, olhando para a inteligência do modelo de detecção de fraude e para o modelo de inteligência de resposta a incidente e detecção de incidente. Para a gente, para o modelo que a gente criou hoje, para a forma que a gente fez, está trazendo um resultado muito significativo de tratamento, detecção, tempo de resposta, visão dos clientes, exposição, porque de fato a gente mostra que traz realmente o valor agregado para o negócio, que é no final do dia não ter perda operacional. É isso que a empresa precisa. Ninguém quer perder dinheiro para criminoso, para bandido. Esse é o ponto principal. Thiago, obrigado por estar com a gente. Grande prazer tê-lo com a gente. Finalmente conseguimos estar juntos, gravar o Cyber Talks para todos. Então, grande prazer recebê-lo com a gente. Eu que agradeço. Obrigado por participar. Obrigado. Um abraço.